E aí pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou falar sobre as funções de hashing, né? Eu, na verdade, já falei um pouco sobre as funções de hashing no vídeo sobre o algoritmo de hash SHA-1, né? Eu apresentei, ainda que breve, uma definição do que é uma função de hash, mas eu não me aprofundei. E neste vídeo eu pretendo fazer isso. Então, vamos começar, né? Aqui eu já trago uma outra definição de função de hashing que vai ser mais pertinente, mais relevante para os conceitos que eu apresentarei para vocês aqui neste vídeo. Então, o que é uma função de hashing? Uma função de hashing é uma função, que eu vou chamar de h, que calcula um valor y para uma dada entrada, x, e esse y ele tem um comprimento relativamente menor que comprimento de x, né? Esse x, essa entrada, né, a gente chama de texto legível. E o y, ele é chamado de resumo de x, ou MAC, né, e esse MAC vem de Message Authentication Code, e esse conceito vai ficar compreensível, ainda mais compreensível, quando eu falar sobre métodos de autenticação. E o y ele também é chamado de simplesmente, né, usualmente, popularmente, ele é chamado de hash de x. Então, vamos falar agora sobre as propriedades dessa função de hashing. A primeira é mais intuitiva e é mais óbvia. É que, dada uma entrada, para computar a função, né, a partir dessa entrada, deve ser fácil. A função deve ser facilmente computável. E a segunda é que, dado um hash, né, dado um y, ele deve ser computacionalmente inviável ou difícil de se inverter. Quer dizer, deve ser difícil de se obter o x que o originou, né? De se obter o x, tal que h de x seja igual a y. A segunda propriedade, a terceira, né, propriedade, é que a função de hashing h, ela possui a propriedade de confusão e difusão de Claude-Shannon. Isto é, que h ele possui uma alta entropia. E para você que não conhece esse conceito, eu vou clarificá-lo aqui ainda mais, né, para você. Claude-Shannon, no seu livro A Mathematical Theory of Communication, definiu essas duas propriedades em termos de um algoritmo criptográfico, tá? Isso foi inicialmente definido para algoritmos criptográficos e não para hashes, embora esse conceito possa ser sim transposto para funções de hashing, né? Exatamente o que eu farei aqui. Então, os conceitos originais, né, primeiro de confusão, refere-se à relação estatística entre a chave e o texto ilegível, né? O texto legível seria, no caso de um algoritmo criptográfico, o texto cifrado, né? Então, a relação da chave com o texto cifrado deve ser a mais complexa possível. Então, em outras palavras, quanto mais difícil a chave, quanto maior a chave, né, maior ou mais difícil seria o texto cifrado. Mais complexo, melhor dizendo. Né? E a difusão, ela refere-se à capacidade, né, de dissipar a estrutura estatística do texto legível sobre a maior parte do texto cifrado. Ou seja, se você alterar um bit do texto legível, então pelo menos metade dos bits do texto cifrado devem mudar também. Então, esses são os conceitos originais de confusão e difusão, e caso nós fôssemos transpô-los para uma função de hash, o primeiro, né, a confusão, seria referente ao próprio hash, a relação estatística do hash e a chave, né, embora uma função de hash é sempre somente a entrada, né, do texto legível, não uma chave, mas como a gente viu no vídeo sobre SHA-1, né, em cada interação é utilizado sim uma chave. E é essa chave a qual eu estou me referindo, né, é essa chave que o conceito de confusão se refere. Então a relação do hash com a chave, né, ou melhor, com esses valores, né, que são passados,
deve ser o mais complexo possível, com esses valores que vão ser usados para calcular o hash, né? E a difusão refere-se à estrutura estatística, a relação estatística do texto legível com o hash, né? Então, se você mudar um bit do texto legível, então pelo menos metade dos bits do hash devem mudar também. Espero que tenha ficado claro. E agora eu vou voltar às propriedades. A última propriedade é que a função de hash deve ser resistente à colisão. E o que é uma colisão? Bem, uma colisão ela ocorre, né? Ele é um fenômeno que ocorre quando eu tenho duas entradas, x e x', diferentes, né? Entradas distintas, mas que, no entanto, produzem o mesmo hash, né? Então h de x é igual a h de x'. Quando isso ocorre, a gente diz que ocorreu uma colisão. E, obviamente, é desejável, né, que as funções de hash tenham uma mínima colisão, né? Ou, formalmente, que o número de colisões, que a probabilidade de ocorrer uma colisão, seja desprezível. E essa palavra desprezível ela tem um significado, né, dentro da criptologia, dentro da teoria da informação, que eu abordarei em outro vídeo, quando eu falar mais especificamente sobre a teoria da informação de Claude Shannon. Mas só para ficar, né, para dar nome aos bois, formalmente, quando a gente diz a probabilidade deve ser mínima, deve ser muito pequena, a gente está se referindo ao conceito de probabilidade desprezível, que é definido matematicamente, tá? E aqui, né, só para ilustrar, a gente tem valores x, x1 e x2, que são diferentes, mas que, no entanto, produzem o mesmo hash. Então vamos avançar. Aqui a gente vai falar sobre os tipos de colisão. Os tipos de colisão e os tipos de resistência à colisão, né? Lembra que eu falei que a colisão deve ser evitada? Então, nós temos dois tipos de resistência à colisão. O primeiro tipo de resistência à colisão, né, chama-se resistência para imagem, que basicamente diz que se eu tenho um hash, né, para qualquer hash, e eu quiser calcular a pré-imagem desse hash, né, então vamos lembrar de matemática básica aqui, né, a pré-imagem, né, lembrando que a hash é uma função, então calcular a pré-imagem do hash é calcular justamente o texto legível que originou aquele hash. Então calcular isso deve ser computacionalmente inviável. Ou seja, se eu tenho um hash y que foi originado por um texto legível x, ou seja, h de x, ele é igual a y, e eu quiser calcular um outro elemento, x' diferente de x, mas que produza o mesmo hash y, isso na verdade é uma colisão, né? E a resistência a esse tipo de colisão é chamada de resistência para a imagem. Isso é um tipo de ataque, né? Então você tem um hash, e você não conhece o texto legível que o originou, e você quer calcular um outro texto legível que produza o mesmo hash. Se você conseguir fazer isso, você está conseguindo colidir, né? Está conseguindo gerar uma colisão, e é desejável evitar esse tipo de colisão. E é esse tipo de colisão, né, esse tipo de resistência, nós chamamos de resistência à pré-imagem. O segundo tipo de resistência é chamado de resistência à segunda imagem. Aqui nesse caso, você conhece o texto legível e conhece o hash desse texto legível. Ou seja, você conhece x e conhece h de x, que é y. E neste caso, você quer calcular um outro texto legível, x', que produza o mesmo hash. Então você vê que os parâmetros conhecidos mudam, né? Os parâmetros conhecidos mudam. No primeiro você conhecia apenas o hash. No segundo, você conhece o hash e o texto legível. E aqui vai um exercício para vocês, né? Desses dois tipos de resistência, do ponto de vista do atacante, qual que é o mais difícil? Né? E outra pergunta, do ponto de vista do projetista, do cara que vai arquitetar uma função de hash, qual desse tipo de resistência é o mais difícil de se evitar? Ou melhor,
Qual o tipo de resistência mais difícil de se conseguir, né? De se garantir. Então, não sei se vocês responderam aí, né? Mas dando uma resposta, do ponto de vista do atacante, o mais difícil de se obter é o primeiro, né? É esse tipo de colisão. Porque você conhece só o hash. Você não tem acesso ao texto legível. Já o segundo, você tentar resistir a esse tipo de ataque, ele é mais difícil. Por quê? Isso, claro, do ponto de vista do projetista, tá? Porque neste caso você conhece o hash e conhece o texto legível também. Então fica tecnicamente mais fácil você encontrar um outro texto legível que produza o mesmo hash. Então você vê a diferença, né? Um é mais fácil, um é mais difícil do ponto de vista do atacante e o outro é mais difícil de garantir, né? De se evitar do ponto de vista do projetista. Aqui eu vou apresentar uns conceitos preliminares para o método, né, que eu ia apresentar para vocês, que é o método de Merkle-Dungard para a criação de funções de hash. Então, como está escrito aqui, grande parte das funções de hash elas são construídas através desse método projetado por esses dois caras aqui, né, por esses dois criptólogos, o Merkle, né, autor do algoritmo MH, Merkle-Hellman, e o Dungard. O primeiro conceito para entender o método desses dois caras, é o seguinte: o conceito de valor inicial e o conceito de compressão. O valor inicial, ou em inglês, né, Initialization Vector, é basicamente um segmento de bits, né, de tamanho fixo. Esse segmento de bits, né, no caso de algoritmos criptográficos, né, no caso de criptografia, ele é muito usado como uma chave efêmera. Ou seja, é uma chave, é um valor de chave que é passado, que vai mudando constantemente a cada iteração. Então ele não tem um uso constante, não tem um uso permanente. A cada nova interação, esse valor é mudado. E esse valor ele é único, né, para cada mensagem. Então, vamos continuar, né? Dado um valor inicial de tamanho m, né? Então, se acostumem com essa notação, né? V de pertence a esse conjunto de 0 e 1, copiado m vezes, ou seja, ele pertence a essa tupla, né? Essa m tupla de valores 0 e 1. E você tem esse x, né, que seria o texto legível, você tem esse x que pertence a essa n tupla de valor 0 e 1. Então o x tem comprimento n e o valor inicial tem comprimento m, onde o valor inicial ele é menor que o x. Então, uma função de compressão, nesse caso, o que é? É um mapeamento, é uma função que eu vou chamar de g, que vai pegar o valor inicial de comprimento m e um valor, né, legível x, uma entrada qualquer, de tamanho n, e vai mapear a um outro valor, né, de tamanho m. Então, ilustrando, seria isso aqui. O g ele recebe como parâmetro o valor inicial, o x, e ele vai retornar um y de tamanho m. Né? Então perceba, x tem tamanho m, e y, que é o resultado da compressão de x, tem tamanho m, que é menor que x. Então aí que vem o nome, né, de compressão, porque o tamanho do retorno dessa função para cada entrada é sempre menor. E aqui nós temos a definição de colisão para uma função de compressão. A gente viu anteriormente o conceito de colisão para funções de hashing, e agora a gente vai ver o conceito de colisão para funções de compressão. Então, se eu tenho uma função de compressão, g, né, uma colisão nesse caso seria um valor, dois valores de inicialização, né, vi,
e dois valores distintos, né, x1 e x2, que produzem a mesma compressão. Olha só. Aqui tem um erro, né? Tem um erro, coloquei dois i's aqui, perdão. Enfim. Agora, a gente vai para a definição de função de espalhamento, ou função de hash. Agora estou dando uma outra definição de hash, tá? Aquela primeira que eu dei, uma definição um pouco mais simples, agora estou dando uma definição um pouco mais complexa, né, de acordo com os termos que eu já defini aqui. Então, para um dado valor inicial fixo de tamanho m, onde m é menor que n, uma função de espalhamento, neste caso, vai ser uma função e, tal que e de x ele vai produzir ele vai ter o mesmo retorno que essa função de compressão para um valor inicial e para o mesmo x. É só ver a anotação aqui, né? E de x é igual a g de valor inicial e de x. E esse retorno ele tem comprimento m. Ou seja, em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui é que uma função de hash, ela além de, tecnicamente, gerar um valor maior de comprimento fixo, esse valor ele é comprimido. Né? Porque justamente essa relação, né, que está aqui, né? E de x é igual a g de x, onde o g ele é uma função de compressão que a gente já viu. Né? Então o hash ele sempre comprime o seu retorno. Aqui nós temos um algoritmo para calcular funções de hash. Esse algoritmo recebe como entrada o valor inicial de comprimento m, o texto legível, né, de comprimento n, a função de compressão, e vai retornar à saída um texto, um hash, né, um texto comprimido, y de tamanho m. Então o primeiro passo a ser feito vai ser dividir o nosso x em blocos. Neste caso, vamos dividir em k blocos, né, de x0 até xk-1, onde cada bloco vai ter o comprimento m, né? Lembrando que esse comprimento m é o mesmo comprimento da saída, né, do dado da saída, e caso comprimento de x ele não for múltiplo de m, o que deve ser feito é um preenchimento, né, um padding, que você vai preenchendo o x até que ele tenha, até que os blocos, né, até que cada bloco tenha um comprimento m. Então a gente vai, nesse caso aqui, né, complementar os m bits da seguinte forma: os m bits, né, de cada bloquinho aqui, tá? De cada bloco. A gente vai acrescentar um bit igual a 1, seguido de um número suficiente de bits iguais a 0, seguido pelo comprimento de n, né, da entrada original x. E se o comprimento de x ele for múltiplo de n, ou seja, se eu puder dividi-lo em blocos de m comprimento, ou se o último bloco resultante dessa divisão não comportar esse preenchimento xk, esse preenchimento, né, o último bloco, o xk, ele não consegue se completar, então eu vou completar os bits extras faltantes com 1 e uma fila seguida de zeros. Beleza. Isso tudo aqui que eu falei é só para você completar os bits, né? Caso o comprimento de x, do texto legível, ele não seja múltiplo de m, tá? Porque caso o fosse, você poderia dividi-lo em blocos de tamanho m, obviamente, né? Isso aqui é a teoria dos números. Enfim, tá, esse aqui é o primeiro passo. Agora o segundo passo é você colocar esse valor inicial numa variável, né, h0.
E aqui você faz um loop, né? Para cada i de 0 a k, o hi vai receber o valor dessa função compressão, da função g, para o valor de hi-1 e de x-1. Ou seja, você vai comprimir o x e i-1 usando o valor inicial hi-1. E você vai repetindo isso, você vai iterando isso, né? O i vai variar de 0 a k. Você vai iterando isso, né? Até você chegar no último valor, que é k. E justamente o hk vai ser a saída do algoritmo. Isso aqui é uma maneira de você calcular uma função de hash, tá? Uma função de hash que vai ser dividida em blocos. Então aqui uma visualização do algoritmo. Eu tenho um bloco de n bits, que é dividido em vários blocos de m bits, né? E o último bloco, ele é preenchido, né? Ele é efetuado um padding nesse bloco, né? Porque é para complementar, né, os bits faltantes. E em cada bloco, eu vou passando a função de compressão g com o valor inicial. Então no primeiro bloco eu faço isso, no segundo bloco eu faço isso, no último bloco também, e no final eu vou ter um valor y de m bits. A gente vai efetivamente ver o teorema de Merkle-Dungard, que basicamente diz o seguinte: se for computacionalmente inviável calcular uma colisão dado um valor inicial e esses dois valores, né, x1 e x2 distintos, para uma função de compressão g, então é computacionalmente inviável calcular uma colisão x1 e x2 distintos para uma função de espalhamento e. Ou seja, em outras palavras, isso quer dizer que, como eu falei, né, a função de hash ela tem uma função de compressão embutida, e se essa função de compressão evitar colisões, então a função de hash que contém essa função de compressão também elimina, é difícil de calcular colisões, evita colisões. Em outras palavras, é isso que o algoritmo quer dizer. E aqui a gente tem uma ilustração, né? Eu tenho k blocos, né? O primeiro bloco x0 ele é passado para o h com o valor inicial. Esse valor h0, eu esqueci de colocar os índices aqui, né? Mas o h0 ele é usado como valor inicial para o próximo bloco, x2, que vai produzir o h2, que eu esqueci de colocar também o índice. O h2 vai servir de entrada para o h3, né? E por aí vai indo, até você chegar no hzão, no hash, efetivamente, de todo o bloco, né? Do x que originou esse bloco. Chegando ao fim, a gente vai falar de um importante ataque, né, de um importante conceito, que é o paradoxo do aniversário. E no caso, a formulação que eu trouxe aqui é bem diferente, na verdade, né? Nem envolve aniversário aqui. Mas vamos lá. O paradoxo do aniversário é uma metáfora que ilustra a probabilidade de ocorrer colisões em uma função de hash. Basicamente, o que ele diz é o seguinte: a probabilidade de se ocorrer uma colisão para uma função de espalhamento é estimada através de uma metáfora em que bolas coloridas em uma urna são retiradas e devolvidas. A retirada de uma bola representa uma colisão. Então você tem uma cesta, né, com várias bolas coloridas. Você vai retirando uma bola. Se você retirar duas bolas iguais, você tem uma colisão. Dados n bolas coloridas com n cores distintas em uma urna, após retirar uma bola da urna, a gente vai verificar a sua cor
e a gente devolve essa bola na urna. Aqui eu vou considerar esse valor yi com i maior ou igual a 1. E a cor da 10ª bola retirada e devolvida, eu vou dar o nome de Y1. Então o Y1 representa a cor da 10ª bola retirada e devolvida, né? Ou seja, a cor da primeira bola. A probabilidade da cor da segunda bola retirada ser diferente de Y é essa probabilidade aqui, né? Ou seja, essa é a probabilidade de não ocorrer colisão, das duas serem diferentes. Aí no caso, a probabilidade de Y3 ser diferente de Y2 vai ser essa aqui, e assim por diante. Então se a gente multiplicar todas as probabilidades, a gente tem a probabilidade de não ocorrer colisão, né, de todas as bolas. Aqui no caso, esse primeiro fator, né, do produto é a probabilidade de não ocorrer colisão da primeira bola com a segunda, aqui da segunda com a terceira, da terceira com a quarta e assim por diante. O produto disso ele é igual a isso aqui, né, a esse negócio aqui, e esse valor for demonstrado que é aproximadamente esse produtório envolvendo a constante de Euler. Lembrando que isso aqui é a probabilidade de não ocorrer colisões, tá? Então, se a gente pegar aquele valor do produtório e manipular, a gente vai ter isso aqui. E se a gente pegar um valor epsilon entre 0 e 1, a probabilidade de ocorrer colisão agora é então 1 menos epsilon, né? E vai ser dado por essa fórmula aqui, ó. 1 menos epsilon, ele é aproximadamente o E, a constante de Euler, elevada a esse número. Lembrando que K é o número de bolas retiradas e N é o número de bolas totais. Fazendo algumas manipulações algébricas, a gente tem que o valor de K é igual a esse. Ou seja, o K, nesse caso, representa o número mínimo, né, o número de bolas retiradas, né, de bolas consecutivas retiradas. Né? Aqui, ó, na formulação original, do paradoxo do aniversário, como que é o problema? Né? A gente tem um grupo de 23 pessoas que estão juntas e ele diz basicamente que a probabilidade de duas pessoas escolhidas ao acaso, né, escolhidas uniformemente, a probabilidade delas fazerem aniversário no mesmo dia é de mais de 51%. Esse 23 seria o N, né? O 2 seria o K, e 50% seria a probabilidade. Então, saindo um pouco da metáfora, se a gente tiver uma função de hash que vai mapear 23 hashes numa tabela de tamanho 365, a probabilidade de se ocorrer colisões neste caso é mais de 50%. Então, se você tem um número muito grande de entradas distintas sendo calculadas, a probabilidade de se ocorrer colisão é muito maior, ela fica muito maior à medida que você vai aumentando o número de entradas, né? Porque uma hora essas entradas, né, o espaço de hash, ele vai reduzir. Né? Isso é algo que decorre do princípio da casa dos pombos também, né? Se a gente fosse demonstrar isso aqui. Então, resumindo, pode-se produzir colisões simplesmente gerando-se um número suficiente alto de entradas distintas. Então, se você produzir muitas entradas distintas, se você ficar calculando, computando muitas hashes, né, você, alguma hora, muito provavelmente, vai se deparar com uma colisão. Daí, você pode tirar um forte princípio, né, para a melhoria da segurança de uma função de hash, é que o espaço de hashes, né, o espaço do domínio, ele deve ser
suficientemente grande para que uma tentativa exaustiva como essa, né, caso o atacante ficasse simplesmente calculando vários hashes, até encontrar uma colisão, isso seja tão grande a ponto dessa atividade ser exaustiva. Essa atividade ser muito custosa computacionalmente. E é isso, né? Eu espero que esses conceitos que eu trouxe aqui tenham ficado claros para você. Eu espero que tenha ficado claro as características de uma função de hash e como que ela se diferencia de um algoritmo criptográfico, né? Eu acho que eu nem comentei isso aqui, mas as funções de hashing, né, elas não são invertíveis, tá? Ao contrário de um algoritmo criptográfico comum, que é invertível, né? Se você tem uma chave, você consegue inverter do texto cifrado para o texto legível, do texto legível para o texto cifrado. No caso de um hash, não. Na verdade, o objetivo é que você não consiga inverter. E, enfim, né? Eu espero que tenha ficado claro. As funções de hashing, elas são funções com alta entropia, tem confusão, difusão de Shannon, elas devem ser resistentes à colisão e, em geral, né, as funções de hashing mais conhecidas, elas são construídas através do método de Merkle-Dungert que eu apresentei aqui para vocês. Abraço, fiquem com Deus e bons estudos.